Seja pago pelo seu discernimento. Escolher os tipos de emprego, carreira ou área em que deseja atuar e a natureza dos negócios que está disposto a aceitar de seu empregador lhe proporcionará muito mais tempo livre. Nesse caso, você não precisa se preocupar tanto com o gerenciamento do tempo. Eu adoraria ser pago apenas pelo meu discernimento, não pelo trabalho. Quero um robô, capital ou computador para realizar o trabalho para mim, mas quero ser pago pelo meu discernimento. Acho que todo ser humano deve almejar ter conhecimento sobre certas coisas e ser pago por seu conhecimento singular. Temos o máximo de alavancagem possível em nosso negócio, seja por meio de robôs, de computadores ou do que quer que seja. Dessa forma, podemos ser donos de nosso próprio tempo, porque estamos apenas sendo avaliados pelos nossos resultados, e não pelo esforço. Imagine alguém que comprovadamente tem um discernimento um pouco melhor. Essa pessoa está certa em 85% das ocasiões, e não em 75%. Você pagaria 50, 100, 200 milhões de dólares a ela, custe o que custar, porque um discernimento 10% melhor ao conduzir um navio de 100 bilhões de dólares é algo muito valioso. Os CEOs são bem pagos por causa da alavancagem que possuem. Pequenas diferenças de discernimento e capacidade são de fato ampliadas. O discernimento comprovado, a credibilidade em torno do discernimento, é fundamental. Warren Buffett é o vencedor nesse quesito porque tem enorme credibilidade e tem se mostrado altamente responsável. Está sempre no domínio público. Construiu uma reputação de alta integridade, tornando-se alguém que inspira confiança. As pessoas lhe atribuem alavancagem infinita graças ao seu discernimento. Ninguém pergunta quanto empenho ele dedica ao trabalho. Ninguém pergunta quando ele acorda ou a que horas vai dormir. Todos ficam, Warren, apenas faça o que sabe fazer. O discernimento, em especial o comprovado, com alta responsabilidade e uma trajetória clara, é fundamental. Perdemos tempo com pensamentos de curto prazo e tarefas improdutivas. Buffett passa um ano decidindo para agir em um dia. Essa ação dura décadas. Só pelo fato de serem ligeiramente melhores, como correr 400 metros uma fração de segundo mais rápido do que outra pessoa, alguns recebem muito mais, ordens de grandeza a mais. A alavancagem amplia essas diferenças. Estar no topo naquilo que se sabe fazer é muito importante na era da alavancagem. Priorize e foque. Tive muito azar ao longo da minha trajetória. Acabei perdendo instantaneamente na bolsa de valores a primeira pequena fortuna que fiz. Na segunda pequena fortuna que juntei, ou que deveria ter juntado, basicamente fui enganado pelos meus sócios. Foi só na terceira vez que as coisas engrenaram. Mesmo assim, tem sido uma luta lenta e constante. Não ganhei dinheiro recebendo um único pagamento gigantesco. Sempre foi com o acúmulo de um monte de somas menores. Tem mais a ver com a criação consistente de riqueza por meio do desenvolvimento de negócios, oportunidades e investimentos. Não foi uma coisa gigantesca e única. Minha riqueza pessoal não foi consequência de um grande ano. É o acúmulo de tudo um pouco, apostando apenas algumas fichas por vez, mais opções, mais negócios, mais investimentos, mais coisas que posso fazer. Graças à internet, as oportunidades são abundantes. Na verdade, ganho dinheiro de muitas maneiras, só não tenho tempo suficiente. Tenho oportunidades aos montes, mas continuo correndo contra o tempo. Existem tantas formas de gerar riqueza, produtos, abrir empresas e de ser pago pela sociedade como um subproduto. Simplesmente não consigo lidar com todas. Valorize o seu tempo de acordo com um preço por hora e gaste sem piedade para economizar tempo de acordo com a quantia estipulada. Você nunca valerá mais do que acredita que vale. Ninguém vai te valorizar mais do que você valoriza a si mesmo. Só é preciso definir um valor por hora muito alto e mantê-lo. Mesmo quando era jovem, decidi que eu valia muito mais do que o mercado pensava que eu valia e comecei a me tratar assim. Sempre calcule o seu tempo em cada decisão. Quanto tempo isso leva?
vai demorar 1 hora para atravessar a cidade e pegar algo. Se você estipula a sua hora em $100, isso significa basicamente deixar cair $100 do seu bolso. Você vai fazer isso? Avance depressa para o seu eu rico do futuro e escolha algum valor intermediário por hora. Para mim, acredite se quiser, na época em que você poderia ter me contratado, o que agora obviamente não é possível, mas 1 década atrás ou até 2, antes que eu tivesse qualquer dinheiro de fato, você poderia ter me contratado. Naquela época, a minha hora de trabalho, como eu costumava dizer para mim mesmo, era de $5.000. Hoje, quando olho para trás, percebo que, na verdade, valia cerca de $1.000 por hora. Claro, ainda acabei fazendo coisas idiotas, como discutir com o eletricista ou devolver o alto-falante quebrado, mas não deveria, e fazia isso muito menos do que qualquer um dos meus amigos. Eu sairia de forma teatral para jogar algo no lixo ou doar para o Exército da Salvação, em vez de tentar devolver o produto, ou daria a alguém em vez de tentar consertá-lo. Eu argumentava com minhas namoradas, e até hoje digo para minha esposa, eu não faço isso. Esse não é um problema que eu resolvo. Ainda preciso discutir essa questão com minha mãe quando ela me passa uma pequena lista de afazeres. Eu simplesmente não faço essas coisas. Prefiro contratar um ajudante. E eu fazia isso mesmo quando não tinha dinheiro. Outra maneira de pensar sobre algo é: se você pode terceirizar o serviço ou não fazer algo por menos do que o seu valor por hora, terceirize o serviço ou não o faça. Se puder contratar alguém para fazer isso por menos do que seu valor por hora, contrate. Isso inclui até atividades como cozinhar. Você pode querer comer refeições caseiras saudáveis, mas, se puder, terceirize. Defina um valor muito alto por hora e o mantenha. Deve parecer e soar absurdamente elevado. Caso contrário, não será alto o suficiente. Seja qual for o valor estipulado, meu conselho seria aumentá-lo. Como já mencionei, eu mesmo, antes de ter dinheiro, passei muito tempo usando o valor de $5.000 a hora. E, se pensarmos em um salário anual, são vários milhões de dólares por ano. Ironicamente, acho que consegui ultrapassar a meta. Não sou a pessoa que mais se empenha no trabalho, na verdade, sou preguiçoso. Trabalho quando tenho picos de energia, quando estou realmente motivado com alguma coisa. Se eu for olhar quanto ganhei por hora que investi, provavelmente é um pouco mais alto do que isso. Você pode falar mais sobre a declaração: se você secretamente despreza a riqueza, ela lhe escapará? Se tivermos uma mentalidade relativa, sempre odiaremos quem se sai melhor do que nós, sempre teremos ciúmes ou inveja dessas pessoas, que perceberão esses sentimentos quando tentarmos fazer negócios com elas. Ao tentar negociar com alguém, a pessoa sentirá se você tiver algum pensamento ruim ou quaisquer opiniões em relação a ela. Os humanos são programados para sentir o que o outro sente lá no fundo. Temos que sair dessa mentalidade relativa. Literalmente, ser contra a riqueza o impedirá de se tornar rico, porque você não terá a mentalidade certa para isso, não terá o espírito certo e não conseguirá lidar com as pessoas de forma adequada. Seja otimista, seja positivo. Isso é importante. Os otimistas realmente se saem melhor a longo prazo. No mundo dos negócios, muitas pessoas praticam jogos de soma zero, e os poucos que preferem os jogos de soma positiva buscam uns aos outros na multidão. Basicamente, as pessoas participam de 2 grandes jogos na vida. Um é o jogo do dinheiro. O dinheiro não vai resolver todos os seus problemas, mas vai resolver todos os seus problemas financeiros. As pessoas percebem isso, então querem ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, muitas delas, no fundo, acreditam que não conseguem ganhar dinheiro. Não querem que a criação de riqueza aconteça. Então, acabam atacando toda essa iniciativa dizendo: bem, ganhar dinheiro é nocivo. Você não deveria fazer isso. Mas, na verdade, elas estão participando de outro jogo, que é o jogo do status. Estão tentando alcançar um status elevado aos olhos dos outros, dizendo: bem, eu não preciso de dinheiro.
Não queremos dinheiro. Status tem a ver com a nossa classificação na hierarquia social. A criação de riqueza é um jogo de soma não zero recente, evolucionário. Status é um jogo de soma zero antigo. Aqueles que atacam a criação de riqueza muitas vezes estão apenas em busca de status. O status é um jogo de soma zero. É um jogo muito antigo, praticado desde a época das tribos de macacos. É hierárquico. Quem é o número 1? Quem é o número 2? Quem é o número 3? E, para que o número 3 passe a ser o número 2, este precisa sair da posição. Portanto, o status é um jogo de soma zero. A política é um exemplo de jogo de status. Até os esportes são um exemplo de jogo de status. Para ser o vencedor, deve haver um perdedor. Em particular, não sou fã de jogos de status. Eles desempenham um papel importante na nossa sociedade, de modo que possamos descobrir quem está no comando. Mas, basicamente, participamos desses jogos porque são um mal necessário. O problema é que, para vencer um jogo de status, é necessário derrubar outra pessoa. É por isso que, na vida, devemos evitar esse tipo de jogo, ele nos torna raivosos e combativos. Sempre estamos lutando para rebaixar os outros, para rebaixar a nós mesmos e as pessoas de quem gostamos. Os jogos de status sempre existirão. Não há como contornar isso, mas perceba que, na maioria das vezes, quando você está tentando criar riqueza e sendo atacado por outra pessoa, ela está tentando aumentar o próprio status à sua custa. Essa pessoa está jogando diferente. E é um jogo pior. É um jogo de soma zero em vez de um jogo de soma positiva. Quem joga jogos bobos, ganha prêmios bobos. Para quem é jovem e está começando, qual é a coisa mais importante a fazer? Gaste mais tempo tomando as decisões importantes. Existem basicamente 3 grandes decisões que tomamos no início da vida: onde morar, com quem conviver e o que fazer. Passamos pouquíssimo tempo decidindo em que tipo de relacionamento entrar. Passamos muito tempo trabalhando, mas pouco tempo decidindo em qual emprego entrar. Escolher em que cidade morar pode definir quase completamente a trajetória da nossa vida, mas dedicamos tão pouco tempo a tentar descobrir que cidade é essa. Conselho para um jovem engenheiro que pensa em se mudar para São Francisco: você quer deixar os seus amigos para trás? Ou quer ser aquele que foi deixado para trás? Se você vai morar em uma cidade por 10 anos, se vai ficar em um emprego por 5 anos, se está em um relacionamento há uma década, você deve passar 1 ou 2 anos decidindo tudo isso. São decisões altamente dominantes. Essas 3 decisões de fato importam. Você tem que dizer não a tudo e liberar seu tempo para resolver os problemas importantes. Esses 3 são provavelmente os maiores. Diga 1 ou 2 medidas que você adotaria para se cercar de pessoas bem-sucedidas. Descubra no que você é bom e comece a ajudar outras pessoas com isso. 2. Retribua. O karma funciona porque as pessoas são consistentes. Em uma escala de tempo longa o suficiente, você atrairá o que projeta. Mas não mensure o tempo, fazer isso vai acabar com sua paciência. Um ex-chefe uma vez avisou: você nunca será rico, pois sem dúvida é inteligente, e alguém sempre vai lhe oferecer um emprego que só é bom o suficiente. Como decidiu abrir sua primeira empresa? Eu estava trabalhando em uma empresa de tecnologia chamada Home Network e disse a todos ao meu redor: meu chefe, meus colegas de trabalho e amigos, no Vale do Silício, tem várias pessoas abrindo empresas. Parece que elas são capazes de fazer isso. Vou abrir uma. Estou aqui apenas de passagem. Sou um empresário. Na verdade, não tive a intenção de fazer propaganda enganosa. Não foi uma coisa deliberada e calculada. Eu só estava desabafando, falando em voz alta, sendo bastante honesto. No entanto, acabei não abrindo uma empresa. Isso foi em 1996, e abrir uma empresa naquela época era uma empreitada muito mais assustadora e difícil. Com razão,
Todos começaram a perguntar: o que você ainda está fazendo aqui? Achei que fosse abrir uma empresa. E a dizer: uau, você ainda está aqui. Eu fui literalmente constrangido a abrir minha própria empresa. Sim, eu sei que algumas pessoas não estão necessariamente prontas para empreender, mas, a longo prazo, de onde tiramos a ideia de que o lógico e o correto a fazer é trabalharmos para os outros? Trata-se de um modelo bastante hierárquico.